Boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo bem, pessoal? O áudio tá bom, a imagem tá legal. Convidando tempo aqui, ver se não vai dar certo agora. E André, boa noite. E Dai, tá tudo bem? Agora sim. Aprendendo aqui a usar o Instagram. A Débora não está conseguindo participar. Deixa eu tentar de novo. Oi? Oi? Aê! Acho que foi. Tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Boa Obrigado por noite. aceitar esse convite para fazer a live hoje. Eu que agradeço. Muito bom falar, né? Sobre esse assunto tão bom assim. Eu adoro falar sobre isso, então, muito bom. Boa noite Ah, a todos. boa noite. E essa correria, imagino, né? A gente estava tentando falar antes aí, acabou sendo. É sempre muito corrido, né? Então eu sei que esse horário é muito valioso. Vamos tentar aproveitar o máximo de você aqui, tirar bastantes informações e tentar não bater acima do horário para vocês conseguir ficar à vontade em casa. Tá Tá ótimo. Tá bom? ótimo. Uhum. Me conta uma coisa, eu vi os seus stories, você está fazendo parte de um grupo que está arrecadando materiais especificamente para as mães de crianças com deficiência que foram vítimas Isso. das enchentes lá do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Débora? Isso. Antes disso, boa noite. Se você quiser se apresentar, fala quem é você. Bom, eu sou Débora, eu sou mãe da Cecília, uma menininha linda, muito fofa, inteligente, super feliz, que tem paralisia cerebral. E depois que a Cecília nasceu, ela mudou meu mundo, né? Mudou minha vida completamente. Como toda mãe, né? Todo pai. Mas eu sou pediatra também e sou cardiopediatra. Eu fiz cardiologia, primeiro eu fiz pediatria, depois eu fiz cardiologia pediátrica. E aí, depois que a Cira nasceu, eu acabei mudando, assim, um pouco o rumo da minha vida, assim. Mas, voltando a falar só um pouquinho dessa parte, né, que eu postei hoje, que a gente está falando em relação à ajuda para as mães das crianças com deficiência lá do Rio Grande do Sul, eu me juntei a um grupo de mães, que é Coração de Mães Atípicas. Tem mães lá no Rio Grande do Sul que não foram afetadas pelas enchentes diretamente, né, a casa delas não foi afetada, e elas se uniram para ajudar as outras mães que foram afetadas. E as outras mães do Brasil todo, assim, estão ajudando também. Porque a gente sabe que o que elas precisam é muito específico. E é difícil de a gente conseguir doação, né? Assim, vão doar mais alimentos, roupas, né? Água. Mas, assim, doação de equipamentos específicos para as crianças com deficiência, de dieta específica, né? De sondas para cateterismo vesical, para poder aspiração da traqueostomia. São muitas coisas, né? Cadeira de rodas, cadeira de banho, que todas elas perderam. E medicamentos, principalmente, assim, o que deixou a gente muito aflita quando a gente soube, assim, foi saber que tinha criança convulsionando, que estava sem medicação. Então, a gente, assim, é desesperador pensar, né, assim, como é que seria com a minha filha? Eu estaria desesperada. Então, a gente conseguiu, assim, se mobilizar. Eu acabei entrando tem menos tempo, Uhum. mas algumas mães entraram primeiro, conseguiram mandar um caminhão que chegou domingo, com muita medicação, com muitas coisas que elas estão precisando, com dietas, sabe? Então, o principal, assim, já está começando, né? Já estão conseguindo ajudar. Só que a gente sabe que é a longo prazo, né? Que elas vão precisar de ajuda. Então, a gente está agora numa corrente aí de conseguir doação de várias coisas, de equipamentos, de dieta, de medicamentos, para conseguir ajudar essas mães. A gente já tem agora 122 mães cadastradas nesse grupo, né? De mães que precisam de doação. E tem mais 50 mães esperando para o cadastro. Então, assim, é porque está muito rápido tudo. Não estou dando conta de atender todo mundo, mas são muitas pessoas precisando, né? Então,
A gente que sabe das demandas, a gente está tentando focar nessa demanda dessas mães, né? E é só uma região que a gente está conseguindo atender, porque não tem como a gente atender todo mundo. Tem uma outra ONG, que é Somos Colo de Mãe, que está fazendo um trabalho lindo também, principalmente com crianças com deficiência, mas com autismo também. Então é isso, se a gente puder focar, se cada pessoa, né, vamos supor, cada grupo, conseguir focar um pouquinho no seu grupo, vamos supor, crianças com mãe, que sejam diabéticas, que vão usar insulina, se as mães se juntarem, né, elas vão saber o que, que elas precisam. Então eu acho que cada grupo conseguir se juntar, a gente consegue ajudar todo mundo. É isso, assim. Então, quem puder ajudar, Coração de Mães Atípicas, que é o nome do Instagram. A gente está recolhendo doações em algumas cidades, mas também tem um Pix, quem puder ajudar. Mas quem tiver doação física, a gente está recolhendo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Indaiatuba, a princípio, nesses locais. A gente está tentando ver se a gente consegue ampliar outros locais de doação. Quais são os locais de doação aqui em São Paulo, aí no Rio, Então, Indaiatuba, aqui você no sabe? Rio, sei, assim. Aqui no Rio, a gente tem 4 mães recebendo nas suas próprias casas. Eu tô recebendo aqui em casa, tá aqui em casa tá cheio, assim. Eu agora, eu até demorei um Legal. pouquinho pra organizar, porque eu tava recebendo doação. Eu acabei de receber uma doação agora. Acabaram de deixar agora também aqui em casa. Tem Camila, da Tipicamente Materna, tem a Márcia, tem a Renata e tem a APEP, que é uma organização de pacientes de uso de cannabis medicinal, que também estão recebendo na sede deles. Então, aqui no Rio Uhum. são esses locais. Em São Paulo tem a clínica. Ai, me fugiu o nome, peraí. Tem a clínica. Gente, me fugiu o nome. Peraí, tem a. Nossa, a Reabilitar, lembrei. A da Isso, Renata, Reabilitar, da Renata, a isso. clínica da Renata. Reabilitar, da Renata. Tem a Carol Viola, que é uma mãe que está arrecadando, ela está conseguindo muitas coisas, ela conseguiu várias Ah, então a Carol parcerias. tá nesse mesmo. Né, E a Carol me a marcou. Carol falou com você. Ela me marcou em várias postagens, na verdade, essa semana. E eu acabei Isso. repostando e eu me ofereci para fazer algumas coisas também que estavam na minha possibilidade, mas eu não sabia que ela estava nesse mesmo Tá, vínculo. ela tá no É, grupo. a gente, vamos pensar uma forma de ajudar, além de disponibilizar aqui o convite, né? Hoje eu fui falar com algumas pessoas até agora, depois que você comentou, eu vi seus stories, você comentou comigo mais cedo, e eu achei engraçado que teve gente que falou assim, ah, não, mas fica parecendo que a gente tá sendo oportunista, querendo se aparecer com doação. E aí eu estava fazendo uma reflexão que eu quase não falo isso aqui, se as pessoas buscarem no meu feed lá atrás, vão até ver. Quando houve a tragédia de Brumadinho, eu morava em Belo Horizonte e eu fazia plantão em Brumadinho. Nossa. Era plantonista fixo do plantão. E como eu comecei a fazer plantão lá como clínico, depois passei a fazer plantão como ortopedista. Uhum. E já tinha 3 anos que eu trabalhava lá, na verdade. E aí, quando teve a tragédia, eu estaria lá no dia seguinte, no sábado. Eu estava no trânsito em Belo Horizonte, eu fiquei sabendo, liguei para o meu chefe, falei, olha, eu estou indo para Brumadinho já hoje, porque eu não sei o que vocês vão precisar, então já estaria amanhã de toda forma, já vou hoje. E aí fui para Brumadinho e passei de sexta até segunda lá no pronto-socorro, que era onde eu trabalhava. O pronto-socorro, a cidade mesmo não foi atingida, né? Foi Uhum. atingida a região rural. Depois a gente pode conversar sobre isso, tem muita coisa. Foi uma experiência muito marcante, assim, mas o que eu lembrei dessa fala, que eu queria falar, é porque, assim, uma coisa que acontece, quando ocorre a tragédia, as pessoas, elas se mobilizam muito rapidamente para ajudar. Porém, elas se desmobilizam também rapidamente. Verdade. Então, quando eu estava em Brumadinho, eu lembro que o Bolsonaro era presidente e a UPA ficava de frente para uma área de esportes que eles usaram para receber os helicópteros. Uhum. Então, logo no sábado de manhã, o presidente estava lá, várias pessoas. Se formou uma fila imensa de pessoas, assim, mas imensa, de voluntários levando água, levando comida. As pessoas queriam ajudar, mas não tinha absolutamente nada a ser feito.
Nossa. Por que que não tinha nada a ser feito? Porque primeiro que a Vale demorou a se mobilizar para organizar, a receber as famílias. A Vale errou bastante, mas não quero falar disso. Mas assim, a, as vítimas eram poucas vítimas que não tinham sido fatais. Sim. A maioria foi levada. E então não tinha muito o que fazer, a não ser acolher aquelas pessoas ou uma ou outra vítima que foi aparecendo. Mas isso é Uhum. outra conversa, não é o tema da live hoje. Mas o que, que eu queria chamar a atenção? Para a importância de se manter falando sobre esse assunto. Sim. Eu estava fora, eu estava nos Estados Unidos, e eu fiquei muito alheio a tudo que estava acontecendo. E eu sou de Minas, né? Eu até, se você quiser colocar algum posto de coleta em Belo Horizonte, eu tenho um primo que ele tem uma empresa de logística e Hum. ele tem mandado doações, ele tem feito o transporte Ah, gratuitamente. maravilhoso. É. Ótimo, Então, assim, ótimo. eu não sei qual é a possibilidade de São Paulo, mas a gente pode colocá-lo também. Ele é uma pessoa que está super engajada, ele já estava a semana inteira Uhum. enviando coisas. Então, eventualmente, se a gente conseguir, com certeza a gente pode criar um posto até na empresa dele lá, ou de outras pessoas que quiserem Maravilha. participar. A empresa dele é super grande, comporta o que for, de até coisas maiores de volume. Que bom. E, e aqui em São Paulo também, se eu puder ajudar de alguma forma, hoje eu não tenho muito espaço físico ainda, eu vou até, depois a gente pode conversar sobre isso. Em breve vai ter uma clínica minha que poderia, mas por agora, a Renata, a clínica dela é incrível, eu atendia Sim, lá. ela tá recebendo lá, a clínica dela, né, tem espaço para receber. É, Então tá sendo um posto lá de coleta também, né? eu não Mas é isso que sabia. você falou, acho que o principal é a gente pensar a longo prazo, É, né? Pensar que as pessoas perderam tudo e assim, a gente sabe o quanto é caro, né, ter um sim, filho com deficiência, de medicamentos, de equipamentos, às vezes perderam equipamentos que são caros, sim. sabe? Então, assim, a gente não deixar, né, essa corrente parar, né? Parar, Então, isso que é uma coisa boa, essa que é a questão, é esse que é o manter, né? E fundamental. ouvir, né, de quem está lá, porque para a gente aqui talvez fique difícil saber quais são as demandas, né? Com certeza Sim, muitas doações estão, porque eu vivi isso lá em Brumadinho e é isso, assim, muita coisa é de, o nosso a nossa cultura é uma cultura de muita desorganização para atendimento a catástrofes. sim, Eu gostei desse tema e na época de faculdade eu participava de liga de trauma. A gente fazia umas simulações, como é feito nos Estados Unidos, de uhum, treinamento. E assim, isso falta, né? Nos outros países essas coisas são feitas de rotina. Então, até para verdade. as pessoas não sabem se organizar, em lideranças, quem é o líder, quem se recebe, quem separa. E eu acho Sim, que fica a mensagem também para esse tipo de coisa, porque isso poderia ter acontecido aqui em São Paulo, poderia ter acontecido com vocês aí, sim, e a gente pensar não só na parte de doação, né, mas como a gente fazer outras reflexões, né, tipo, você na sua clínica, você está preparada para uma evacuação, a gente tem que pensar nessas coisas. sim, verdade. Assim, muito difícil tudo, né, que tá acontecendo, mas a gente tá aqui, assim, eu fiquei a semana inteira, assim, passada, eu me prontifiquei com atendimento online, tava, né, tentando ajudar pessoas de pediatria, mas sabe quando você fica, assim, com o sentimento que, nossa, tá faltando alguma coisa, sabe? E aí, porque eu fiquei pensando muito, né, se fosse comigo, como é que seria com a Cecília, Tava faltando sabe? Com isso insulina, pensando, você falou aí, tava tá faltando faltando insulina. muita coisa, assim, tá faltando Aerolim, tá faltando Aerolim, não tem nas farmácias Aerolim para as crianças nessa época do ano de bronquiolite, né, de quadros respiratórios. Então, assim, a gente conseguiu, já mandou o Aerolim para lá também. Então, assim, pensando nisso, assim, crianças que têm alergia e usam fórmulas específicas, e aí não tinha como dar outra fórmula para ela, a criança estava sangrando, assim, tendo evacuação com sangue, sabe? A gente fica sabendo dessas coisas e fica tentando correr atrás de tudo, sabe? É, Mas, mas assim, é isso. Acho que todo mundo está tentando se mobilizar. Quem puder ajudar, tem que tentar ajudar, né? E a gente não deixar morrer essa corrente daí de ajuda, é, né? Porque vai demorar muito para se reerguer, né? é, Todo mundo se reerguer. Vai demorar muito, né? sim, pode contar comigo, assim, tanto para postagens Ótimo. quanto para as outras coisas que a gente já tinha falado, que não precisa ficar falando aqui.
né? Mas acho que é usar esse espaço Mas e é uma coisa isso. que você falou, assim, eu sigo uma página, não sei se você conhece, Razões para Acreditar. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal, assim, que as pessoas têm medo, têm vergonha de falar que ajudam, né? É, A gente foi muito ensinado, a gente tem muito essa cultura de que é feio falar que você ajudou o outro, né? sim, É, que desmerece a sua ajuda se você conta para os outros que você doou, que você ajudou. sim. E aí eu sigo essa página já tem um tempo e eles falam justamente ao contrário. Eles falam que assim, que a gente pode contagiar as pessoas, sabe assim, pode se você, a Hum, pessoa vendo que você está doando, que você está ajudando, você pode servir de exemplo, sabe? Então as pessoas vão é. ver que existe sim muitas coisas boas acontecendo no mundo. Só que às vezes a gente não está sabendo que está sendo feita essa coisa boa. Então se a gente não Sim, espalhar isso, sabe? Então eu prefiro que me julguem, que falem, ah, tá querendo se promover, mas eu prefiro fazer alguma coisa, sim. ajudar as pessoas de alguma forma. E no final, assim, eu acho que só vai ser mais benefício do que, né? Então, assim, eu prefiro que me julguem, mas que no final eu tô fazendo alguma coisa. A Melhor, gente, entendeu? as pessoas elas criticam de qualquer jeito, se É isso, a gente fazendo, vai ter se não crítica fazer. sempre. É, É isso. é igual tinha uma propaganda, acho que era de um desodorante, que aí a pessoa falava, ah, mas seu cabelo fica grande, aí o cara deixava grande, fica curto, isso aqui. Você, se você ficar ouvindo, né? Então a gente É, precisa mesmo acreditar nas coisas que a gente faz e seguir, né? E isso serve sim. até para o que a gente tem feito aqui na internet de conversar sobre paralisia cerebral, Isso. sobre deficiência, né? Que também, eu até comentava isso com a Rebeca na live de segunda, que a gente fica com telhado de vidro, né? As expectativas elas aumentam. Igual ontem eu fui operar uma criança do Rio que eu fui operar os dois quadris, e aí eu postei e tava tudo lindo, maravilhoso, mas assim, nem sempre fica tudo lindo, maravilhoso, né? E nem Verdade. tudo é lindo e maravilhoso, a criança dorme, tá na UTI, teve dor. As coisas são tratar a paralisia cerebral, e eu reforço aqui sempre que a mensagem que eu quero passar não é que é fácil, muito pelo contrário, que é muito difícil. E é muito, muito difícil tratar paralisia cerebral, difícil tratar as famílias, porque é uma questão que a gente não trata só a pessoa, né? E é isso. Então vamos conversar Vamos entrar no nosso tema. sobre o nosso tema. Depois a gente retoma aqui e vê o que, que a gente pode fazer. Quem está acompanhando aí, seja ao vivo, seja gravado, se quiser participar de alguma forma dessa corrente. Acho que todo mundo está ajudando de uma forma ou outra, doou Sim. um dinheiro, uma coisa ou outra, mas essa questão coordenada de que se cada um olhar para a sua dor, né? No caso da gente que está acostumado a cuidar de famílias com pessoas com deficiência, o outro que olhar, igual você falou, que olha quem está com diabetes. Eu estava nos Estados Unidos e um amigo meu falou, Felipe, arruma para mim insulina, porque eu vou levar, arrumei um avião. Eu disse, onde que eu vou arrumar insulina? Eu É. nem prescrevo insulina, não tenho nem contato de vendedor de insulina. E assim, nossa, desesperador, né? Porque é uma coisa que é de vida, assim. Não, e Vamos lá. até assim, só para finalizar, até como médica, por exemplo, eu tô atendendo algumas crianças, né? E eu já conheço mais esse público, então assim, é mais fácil às vezes eu atender do que uma pessoa que nunca atendeu uma criança com Assim, deficiência, entendeu? Então é sim. isso, a gente acaba se, né, também ajudando de outras formas também, né? Eu me disponibilizei também para fazer uns atendimentos online, enfim. Mas, Vamos lá. então, a doutora Débora Chalfun, eu não, a gente não se conhece pessoalmente, apesar de eu tê-la visto no congresso da nossa casa ano passado e ter ficado apaixonado por todo o congresso inteiro foi maravilhoso. Foi. Eu sou membro da Academia Americana de Paralisia Cerebral desde 2020, quando eu ganhei o International Scholarship, e eu iria ser enviado para o Congresso, ganhei uma bolsa, o Hércules também ganhou na época, e aí veio a pandemia. E aí nós fomos online. Eu fui Ah, online, meu o Deus. Hércules foi online. E assim, vendo aquele movimento da, da, da CPDM, já era uma coisa que eu já, né, já estava me preparando, fazendo o meu fellow, fiz um fellow de neuromuscular, um R5, né, um ano a mais. Legal. Eu fiz pediátrica e na pediátrica o meu volume já foi de quase 70% de paralisia cerebral e mielo, no meu R4. Por causa das pessoas que me ensinaram, Uhum. que já tinham isso da rotina delas no Einstein, na CD,
E aí eu falei, então vou fazer mais um ano. E aí sim, fui, enfim. Mas aí voltei. Legal. E aí vendo aquela coisa, aí chega lá no congresso da nossa casa, vi você falando, vi tudo. Eu te conheci, fui pro seu Instagram, e aí, passeando no seu Instagram, eu vi o baile das princesas, cara. Ai, muito Ai, bom. não, eu falei, cara, para tudo. Não, aquele, aquele vídeo de vocês, da Cecília escolhendo o vestido e a forma como você se comunicava com ela e ela vibrando e o pai dançando. Como é que é o nome do seu marido? Bruno, Bruno. Do Bruno. Ah, Cara, que a gente família ama os linda. bailes que a gente faz, é muito bom, assim. É um momento de muita conexão, assim, da gente com a Cecília, porque ela ama, assim, a brincadeira favorita dela, né, são brincar de princesa, de escolher roupa. Eu acho que ela sente o quanto ela tem de autonomia em escolher as coisas dela. Eu acho que a roupa é a principal autonomia que ela tem, sabe? Já é a Sim. função dela escolher a roupa dela. Então, assim, ela sabe que final de semana, sempre que a gente vai sair, ela não fez escola, que não tem como escolher, né? Mas ela sabe que escolher a roupa, ela que vai escolher. Então, assim, eu acho que numa criança que tem tantas limitações, né? A Cília, pra quem não sabe, ela tem paralisia nível 5, né? Do GMFCS, que é o nível mais grave em relação à paralisia cerebral. Eu acho que ela entender que ela tem essa autonomia, né? De que não, isso é minha, sou eu que vou escolher o que eu vou brincar, qual música eu vou ouvir. No Bar das Princesas, é esse momento que a gente fala assim, que é dela, sabe? Na verdade é nosso, porque a gente também ama. Mas assim, ela A escolhe a roupa dela, ela escolhe gente qual também ama, viu? princesa. Gosta mais. Ela escolhe então a roupa dela, ela escolhe a minha roupa, escolhe a roupa do meu marido. Ai, Ela meu Deus. escolhe as músicas que a gente Então vai ela dançar. tá A gente precisando colocar uma roupa mais elegante no marido. Vamos providenciar um smoking, um black tie, porque não é assim, não é qualquer princesa, né? É, é a maior princesa da região do Rio de Janeiro, né? Vamos é, combinar. gente, mas é muito legal assim, sabe? Na verdade, tudo isso começou, o baile das princesas começou porque a gente tinha que colocar ela de pé. Ela tinha que ficar de pé, né? Ela tinha que ficar de pé todos os dias e a gente tinha que inventar formas de distraí-la para ficar de pé. E no começo Uhum. ela não gostava de ficar no parapódio, sabe? E a gente ficava tentando distrair ela, e aí depois ela foi se acostumando. E até que a gente viu, a gente tem que achar uma brincadeira para ser o momento dela, sabe? O momento do dia que a gente vai brincar, que ela vai estar não só vendo televisão, porque assim, no início era só televisão que distraía ela. E aí a gente foi tentando achar outras formas, até que a gente chegou no Baile das Princesas. A gente ganhou um livro do meu irmão, que era isso, o Baile das Princesas, o livro. Aí eu li pra ela ficou super interessada, porque tinha os vestidos, as princesas faziam a festa do pijama antes. Elas decidiam que roupas que elas iam pro baile. Ela ficou toda animada com o livro. E eu falei pra ela, filha, a gente pode fazer um baile aqui em casa. Começou assim. E aí A, ela ficou a Flávia falando, toda esse baile é feliz. uma fofura. Já entendi. E aí começou assim, sabe? A gente tá pensando em distração pra ela ficar de pé. Para ela trocar passos também, não dá dor, porque depois, uma época, ela andava até o armário para escolher a roupa, sabe? Então, tudo isso era Uhum. motivação. A gente precisava de motivação para ela, né? Então, Claro. nada melhor para você fazer qualquer tarefa. A gente sabe, né, que os estudos falam isso, né? A melhor tarefa que você pode fazer é a motivação da criança, quando que a criança escolhe, né? Não, e Então, brincar, né? brincando, É a nossa, brincando. é a, é a nossa a bandeira aqui de É todos os isso, dias, né? é isso. De diminuir o tempo só de terapia, seja quais forem, né? E trazer as atividades da vida diária e trazer o brincar, né? É isso. Ontem, uma mãe perguntando: "E o que que eu faço para estimular?" Não sei, eu, brinca, ué. Como é que você estimula uma criança, né? Então, é Mas isso. vou te falar uma coisa, Felipe. É difícil, às vezes, brincar com uma criança que é tão diferente da gente, por exemplo. A minha infância foi muito diferente da minha filha, né? Eu cresci numa vila militar, meu pai era militar, que eu ficava solta, eu ficava o dia inteiro lá embaixo, brincando com meus amigos, correndo, sei lá, fazendo um montão de coisa. Hoje em dia já é difícil você ter um local aberto, assim, para você, o filho, né, solto, Sim. livre. E é diferente, assim, uma criança que depende muito, depende exclusivamente de ter outra pessoa junto com ela para poder brincar. Né? Porque a filha depende, ela não consegue brincar sozinha, pegar um brinquedo e brincar sozinha. Então é difícil também a gente, como pai,
pensar em formas de brincar com uma criança com deficiência, ainda mais uma deficiência mais severa, sabe? Então eu lembro que no começo a gente tinha dificuldade, a gente reproduzia muito o que os terapeutas faziam na terapia. Então, assim, me perguntavam, qual que é a brincadeira da Cecília favorita? Eu falava, tal coisa que fazia na terapia, sabe? Mas assim, a gente não tinha uma brincadeira só nossa, sabe? E eu ficava triste quando eu pensava nisso, assim, gente, tem tanta coisa assim, que vem da minha família, sabe assim, que eu aprendi com a minha família, que tem o meu jeito, o jeito do meu marido, e a gente não brinca dessa forma. E aí o baile das princesas é nosso, sabe? Foi uma coisa assim que eu sempre gostei de princesa. Música é uma coisa que a gente sempre amou, desde pequenininha, Cecília, a gente sempre cantou, dançou. Então a gente colocou o nosso jeito, sabe? A nossa forma numa brincadeira. Então assim, eu É, tenho muito orgulho de falar que minha filha brinca de várias coisas. Mas não é fácil, sabe? não, Às não é. vezes as pessoas falam isso. Brinca, mas brincar como? Sabe? Vou fazer Sim. o quê? Ainda mais às vezes com uma criança que não responde muito. A Cecília deu o primeiro sorriso com 9 meses de vida. Então é difícil você brincar com uma criança sem saber se ela tá gostando, Sim. sabe? Então, assim, é preciso muita orientação também para a gente entender os pequenos sinais de interação. A gente Mas começou a... essa é a chave, né? Acho que, voltando no que você falou, né? De como uma coisa impacta positivamente. Sim. Porque é óbvio que não é fácil, não tem nada fácil, mas o que eu observo muito quando eu recebo as famílias, porque eu não vivo isso, Uhum. né? Então, por mais que eu tenha estudado, que eu conviva, eu não vivo a realidade igual você vive. É completamente diferente. Eu não tenho a pretensão de achar que é a mesma forma de conhecimento. Mas eu sempre toco nesse assunto porque as pessoas chegam para mim porque eu sou ortopedista, né? Então eu sou ortopedista e o que elas querem saber? Quanto que vai andar, se vai andar, Sim. se a criança vai. O que eu faço para o quadril não ficar luxado? Porque a mãe, quando ela descobre que o filho tem paralisia cerebral, e aí, antes de eu falar como que é, eu vou querer perguntar para você como que você recebeu, mas assim, e aí, só para fechar esse raciocínio, então, o que eu devolvo sempre para as famílias, e o que eu tento devolver, não é porque é aqui no Instagram, não. Isso é boa parte da minha consulta, de primeira consulta, é devolver para a família o posicionamento da criança dentro da família. Não da criança com deficiência, mas da criança dentro da família. Que ela é uma criança e que tem, se tiver outro irmão na. na a Giovana puxando meu saco, aí, ó. Um beijo, Giovana. Giovana Encantou é desde o início, maravilhosa, com esse uma olhar para as adolescente. terapias. Mas é isso. Ela era Eu uma percebi isso, já adolescente. conversei com você isso antes É, também, né, Felipe? Que eu achei assim. Que eu lembro que uma vez você falou uma coisa muito importante, assim. Que eu vi um vídeo que você postou. Que as pessoas querem muito saber se o filho vai andar. E chegam é, pra você perguntando isso, né? é. E você falou assim: eu acho que é muito mais importante você, em vez de saber se o filho vai andar, né, saber onde ele quer ir, né? Exato. É se É, comunicar, é se se comunicar, comunicar, entendeu? é ouvir aquela criança, ver que aquela criança tem É vontade. E se a criança tem capacidade cognitiva, investir no cognitivo. E eu isso, falo sempre, eu muito foco no muito nisso. o foco é muito no motor. E essas coisas que eu falo aqui, eu repito sempre, que não é uma coisa que saiu da cabeça do Felipe. Isso é estudo, isso é observação, isso é ver os colegas que estão fazendo bem feito, ver os próprios colegas que me ensinaram, que já pensavam assim, como a doutora Manso. E é isso. A criança, independente, ela é uma criança. Então, se ela tem irmãos, como que estão os outros irmãos? Como que está a relação da mãe com o pai? Porque se chega para mim no consultório e eu simplesmente vejo o raio-x, indico ou contraindico uma cirurgia, aquilo ali para mim não resolve, não faz sentido, não traz propósito e também não traz adesão ao tratamento. Sim. As famílias, o primeiro tropeço que ela der entre o consultório e o carro, ela já esqueceu tudo que eu falei, nada daquilo ficou. E aí ela vai sair de lá e falar assim: mas para que eu vou tratar esse quadril? Porque se a gente não gera conexão, Verdade. a gente não consegue de fato mudar a vida das pessoas. É importante, é fundamental. Mas antes de eu falar muito, porque se deixar eu falo muito, eu quero te ouvir, então você
eu já vi você fez um vídeo agora recentemente falando de uma coisa que eu achei muito legal, que é o seu foco agora em tratar crianças com deficiência, como que isso virou na sua vida, né? Que é um vídeo que está lá até nos destaques, eu acho, do seu Isso. Instagram, né? Mas me fala, olha só, É. você é médica e aí você vai gestar e de repente as coisas saem diferente do que a maioria planeja. E É como isso. que foi receber isso? Como que foi esse início? Como que foi essa história? A Cecília nasceu prematura Não, de quantas foi, semanas? nasceu a Não? termo, A nasceu a termo. termo. Foi Deu a assim, termo. totalmente inesperado, né? A gente sempre acha que vai acontecer só com os outros, né? Acho que médico tem muito isso também, né? A gente vê muito no hospital e acha que não, comigo não vai acontecer. Mas às vezes acontece, né, gente? Então, minha gravidez foi tranquila, relativamente tranquila. Eu tive só que fazer um pouco de repouso, porque eu tive um pouco de contração, tava trabalhando muito. Mas assim, nada demais, fiz um pouco de repouso, ficou tudo certo. Cecília nasceu com 39 semanas e 5 dias a termo. E só que a gente até hoje não sabe o que aconteceu, o que levou, mas ela teve uma asfixia no nascimento. Não deu nenhum indício que estava com sofrimento fetal. Então, assim, ela nasceu praticamente morta, só tinha realmente batimento cardíaco. E ficou ali, assim, a gente, né, foi aquela correria para entubar, né, fazer todos os procedimentos. Foi entubada, foi para UTI, ficou 2 meses internada. Teve aquele convulsivo logo nas primeiras horas de vida. E foi aquela, né, aquela correria toda, aquele impacto todo, porque assim, ninguém está preparado para ter um filho na UTI, né? Mesmo eu sendo pediatra, eu trabalhei já assim em UTI, a gente não sabe como é que é o outro lado, sabe? Eu lembro que as pessoas falavam assim: "Ah, eu imagino como é difícil". E toda vez que eu ouvia alguém falar isso, só pensava assim: "Não, você não imagina". Eu não Porque eu imagino, já não tenho nem falei ideia. isso porque eu já falei isso várias vezes para outras mães. Eu pensei assim, gente, quantas vezes eu falei isso? Eu imagino como é difícil. E a pessoa, e assim, na verdade, eu não imaginava. Porque, assim, em momento nenhum a gente é ensinado isso, sabe? Na faculdade, na residência. A gente não é ensinado. Eu acho que é uma doação chegando, gente. Eu vou Que atender legal. rapidinho, só Pode ir porque lá, assim, pode ir tá lá. dormindo, rapidinho. Só porque Vai lá, vai lá, vai estão entregando toda lá. hora aqui em casa, rapidinho. Pode ir. Então a gente está fazendo a live com a Débora. A Débora é mãe da Cecília e ela é pediatra lá no Rio de Janeiro. A gente estava conversando no início da live que ela está participando de um grupo de mães que está coletando doações específicas para as famílias que têm crianças com Perfeito. deficiência para mandar para o Rio Grande do Sul. Estava Desculpa, gente, fazendo era doação. exato, É estava que fazendo um resumo para quem chegou agora É que meu marido do que a tava gente no conversou no quarto com a início da live. Cecília. Meu marido tava colocando a Cecília pra dormir. E aí eu falei, gente, eu vou ter que atender, não Fica tem jeito. tranquilo. Assim, chegaram muitas coisas aqui. Depois eu posso mostrar minha sala, tá cheia de coisa. Bom sinal, gente mandando coisa, é Mandem isso mais, aí. mandem É isso mais. aí. Mas voltando. Então, assim, a gente não tá Manda um preparado. abraço para Bahia primeiro, porque a Aline já pediu para você mandar e você não mandou. Ah, um abraço, gente. Um abraço, um beijo pra todo mundo, da Bahia, de todo o Mês que vem eu tô Brasil. lá, tem congresso brasileiro, vai ser lá em Salvador. Ah, que legal, que bom. Bom, mas voltando assim, essa minha transição, né? Então, Cecília ficou 2 meses internada, foi para casa com gastrostomia, porque ela não conseguia sugar. Ela, no momento nenhum, ela conseguia sugar adequadamente. Ela tinha uma disfagia, né? Que é dificuldade de deglutição importante. Então, a gente fez a GTT. Precocemente, a gente fez quando ela tinha 2 meses. Eu acho que por eu ser médica, eu não demorei a aceitar. Porque não é fácil você aceitar que seu filho Você vai se demorou ou alimentar. não Não, demorou? não demorei. Com 2 meses, ela fez a Você entrou em gastrostomia. choque? Total, assim. Na verdade, Primeira fase foi o choque. assim, eu não tive muita negação, né? Assim, o pessoal fala tem muita negação. Eu não tive muita negação, eu Não tive teve, muito mas o choque assim direto, choque. sabe? Ficou mais calada Eu ou chorei, ficou eu mais chorava falante? muito, eu chorava muito, porque assim, você tá com o filho na UTI, ainda mais na UTI neonatal. Na época que a Cecília nasceu, a gente não podia dormir na UTI, então a gente tinha que voltar para casa. A gente passava o dia inteiro na UTI, eu tirava leite, ficava com ela o máximo que podia, mas tinha que voltar para casa. Quando estava na UTI de maior gravidade, era até 7 da noite. Na outra UTI de menor gravidade, a gente podia ficar até as 10 da noite. Então era muito difícil voltar para casa sem o seu bebê, né? Assim, tudo montadinho, quarto montado, e sua filha não tá ali, sabe? Você se preparar para passar a noite amamentando, trocando fralda, e de repente eu tava com meu peito jorrando leite e eu tinha que acordar de madrugada para tirar leite e jogar fora.
Era assim, desesperador. Eu acordava no meio da madrugada com o peito doendo e jogava fora o leite, sabe assim? Porque não tinha como armazenar, porque na UTI eles não aceitavam leite de casa. Então, tinha que jogar fora, assim, sabe? Eu não tinha tempo de levar para o banco de leite. Então, assim, eu chorava, eu tirava leite, chorava, sabe? Eu chorava muito. Então, assim, eu passei por uma depressão muito forte, porque eu acho que eu entendi a gravidade da Cecília logo no começo. Porque ela tinha muitas alterações de exame físico, só que ninguém falava pra mim. Assim, nem os médicos, acho que eles ficavam muito apreensivos de falar que era grave. Porque é difícil também no começo, a criança é muito pequena ainda, né? Você dizer prognósticos, Eu acho mas. que, eu Mas acho que, eu acho que são os dois. Eu, me desculpa, assim, eu não trabalho na UTI, né? Mas eu às vezes sou chamado para avaliar. Mas eu acho que são os dois. Um, que é difícil dar prognóstico, mas eu acho que falta alguma coisa, eu não vou arriscar falar o que que é, mas falta alguma coisa para entrar no assunto. eu Que também você acho. pode não dar o Eu diagnóstico, também acho. mas você precisa ter coragem para conversar coisas Eu importantes. também acho. Não, e eu sou super a favor do diagnóstico precoce. E de se falar, assim, eu acho que você pode falar com a família, mas falar de forma esperançosa e falar a verdade, sabe? Você pode falar. Mas a Que verdade é assim, esperançosa. é isso. Então, assim, mas Verdade é esperançosa. é porque, assim, as pessoas, eu vou dizer muito o que aconteceu comigo, tá? Quando você pensa assim, eu fiz residência de pediatria em um hospital que tinha muitas crianças com quadro neurológico. Era SUS, né? Então, assim, eu acabei vendo uma realidade muito difícil, assim, de muitas crianças com deformidades, com difícil acesso a terapias, difícil acesso a equipamentos, a órteses e a tudo, sabe? Então, assim, eu via crianças com muito sofrimento também, sabe? Com deformidades importantes, sabe? Escolioses muito severas, quadris muito luxados, crianças que tinham dificuldade de fazer higiene, sabe? Porque não conseguia abrir a perna. Então, assim, eu vi uma realidade muito difícil. E quando eu me vi ali, mãe de uma criança que provavelmente ia ter uma deficiência, eu não tinha diagnóstico ainda, mas eu sabia que tinha sido algo grave. Eu só conseguia pensar, minha vida acabou. De verdade, assim, vou ser muito sincera. Eu pensei assim, minha vida acabou. Eu vou virar uma mãe que só vai ficar cuidar da filha, porque era essa a realidade que eu via no hospital. As mães paravam a vida, paravam de trabalhar e viviam em função do filho. E eu só conseguia pensar em coisas tristes, eu só conseguia ver tristeza, sabe? Então, assim, eu não conseguia olhar do lado positivo, eu não conseguia olhar o lado da deficiência, sabe? Assim, o outro lado da deficiência, só olhava o lado Mas negativo. esse é o choque, né? Total, assim. E é muita desinformação também. Eu mesmo como Muito. médica, era muito preconceito também. E desinformação também. É por isso que a gente Eu não está conhecia aqui, né? muito. Para espalhar as palavras, né? É Spread, isso. spread the words, porque isso que você viveu lá no início, eu não quero, eu quero que você continue a história, mas só pegando alguns ganchos, você vai falando e eu vou lembrando das pacientes que passam comigo. Tem Uhum. pacientes que estão fazendo isso com a criança com um ano e meio. A mãe ainda está em choque ou em negação e tipo, não, a criança não tem nada. Aqui no Instagram, eu tenho recebido muitas muitas mães me dando que nem são minhas pacientes, falando: olha, doutor, eu achava que não tinha nada para fazer. Eu achava que era um jogo perdido e agora, vendo seu Instagram, eu tô motivada a cuidar, a tratar. E não é questão de dar esperança. É que a informação ela traz uma realidade e começa a conduzir para o prognóstico, e isso gera esperança. Porque em qualquer nível há muito o que fazer, há muito o que Sim, ganhar, e há coisas diferentes, né? Você falou, o primeiro sorriso foi com 9 meses. Olha o quanto que ela sorri. Olha o sim. quanto que ela é linda, cara. Aquele vídeo que você gravou na véspera da live que a gente cancelou porque ela estava gripada e você gripou. Hoje eu que estou meio mal, mas assim, você fez um vídeo com ela e você escolhendo, e ela falando que ela não queria lavar o nariz. Cara, que coisa mais fofa. É Que coisa isso. mais. Isso é É comunicação. isso. E se a gente não. E trazer isso daqui, isso já vale mais. Isso já tem uma função social. É muito legal, muito legal. Mas Por isso que eu quis continua, volta lá. compartilhar, assim, por isso que eu quis compartilhar um pouco da nossa vida também, porque eu falava, gente, eu não vejo isso, sabe? Às vezes vai Sim. ser mais fácil para uma mãe que está recebendo diagnóstico hoje, está passando por isso, né, agora, ver que, gente, a criança pode ser feliz, ela pode ser feliz. Existe muita vida, né, depois do diagnóstico, porque as pessoas acham que não, que acabou, sabe? Aquela criança não vai viver. A Então, assim, vai realidade só. da criança é a realidade da criança. Uhum. Você falou uma frase muito forte. A gente acha que ela não vai ser feliz.
Quem tem uma régua e que compara somos nós adultos. Exatamente. A realidade que ela tem é a realidade que ela tem. E para ela, aquilo ali é a vida dela. Sim, Então, a- sofrem os pais que buscam a normalização e a correção a qualquer custo. E aí vamos voltar, porque assim, uma coisa que eu faço em todas as consultas ou quase todas, é conversar com os pais sobre as fases que os pais passam. Eu estou me segurando aqui para não falar, porque eu tenho meu textinho pronto. Eu estou querendo pegar de você. E você já. pode Não, falar, a mas gente vai eu quero trocando. ouvir, porque eu quero ouvir para ver se o que eu falo, quem viveu o que realmente. O que eu vejo no consultório que vocês vivem. E essas fases, elas não são lineares. Elas não Sim, são cronológicas. E elas não são assim, eu passei, pronto, nunca mais passo. Infelizmente não é assim. Você exatamente. entra em choque, negação, e essas fases você fica mais ou menos tempo, e aí depois tem as fases de procura incessante por terapias. Como se você fosse consertar o filho. É Você isso. acha que você vai levar o seu filho numa oficina mecânica, como um carro, vai deixar ali, no outro dia você volta, ou uma semana depois, e está tudo novo e lanternado. E o seu filho não é um carro. É isso. Então, a quarta fase, que é a fase ideal, que seria a fase do equilíbrio. Então, as fases do luto, elas servem muito bem. Quem descreveu isso foi o doutor Paulo Selber, que hoje está no, no, no Special Surgery de Nova York, ficou mais de 20 anos na Austrália e fez a formação dele na CD. E ele Uhum. postou isso há um tempo atrás e eu uso isso As fases do nas luto, minhas ele fala consultas. disso, das fases do Ele luto? compara as Ou das fases fases do do diagnóstico? luto. Não, ele compara as fases do luto. Ele fez um texto comparando as fases do luto com o que as famílias de crianças com paralisia cerebral vivem. Porque ele Nossa, só olha trata que paralisia cerebral. coincidência, eu não conhecia, mas eu fiz uma palestra, a primeira palestra que eu dei no primeiro Congresso Internacional de Paralisia Cerebral. Eu falei sobre como foi receber o diagnóstico de paralisia cerebral. E eu fiz exatamente essa analogia. Eu contei a minha história Aham. de acordo com as fases do luto. Eu falei Ah, exatamente então. assim. Essa palestra está até disponível no YouTube da nossa casa. E eu falei exatamente isso, assim. Eu peguei, porque foi isso que eu senti. Eu sentia isso, o luto daquele filho que eu imaginava que eu ia ter, né? Luto do filho desejado, né? Então essas fases são muito reais, assim. Então a minha negação durou pouco tempo, mas a negação da minha família durou muito tempo, sabe? Porque eu lembro que, assim, eu acho que a minha negação durou pouco. Os pais vão diferentes às vezes. E aí que Exatamente. muitas Cada um tem o seu vezes, tempo. e é muitas vezes que vem os divórcios. Sim. Eu tenho feito uma reflexão, desculpa, estou te interrompendo, mas Nossa, é porque eu fico querendo é validar. isso, é uma conversa. É, mas assim, esses dias eu estava conversando com uma família e me veio um insight, assim, porque, claro, eu sou homem e quero defender os homens. Mas assim, a maioria das vezes os homens não ficam. A maioria dos homens vão. Hoje eu recebi um pai que chama Vitor. Ele falou para mim, agradeceu da consulta, e aí ele virou para mim e trouxe o filho, chama João Vitor. Aí ele virou e falou assim: olha, minha esposa, ela tem uma profissão assim, assado, que ganha um pouquinho melhor do que eu. E a gente resolveu que eu ia parar de trabalhar e eu ia cuidar dos filhos. Aconteceu isso aqui em casa. E que eu cuido, eu nem sabia. Ele falou: eu cuido e eu faço Uber na hora que ele está na escola. Nossa, tá E vendo? aí, Tá mudando. Eu tenho visto que tá mudando muito assim, essa realidade, sabe? Cada vez mais e aí vai mudando. o insight que eu queria te perguntar, né, não é isso. É o seguinte: os pais saem. Mas uma coisa que eu tenho percebido nas famílias é que é muito difícil quando os dois estão em fases muito diferentes. Sim. Porque aí o casal se desconecta e muitas vezes o pai, por o homem ser mais a questão um pouco racional, isso é uma questão biológica, isso não é uma opinião minha, Uhum. né? Isso em geral é assim. Eu acho que o homem talvez ele mais rapidamente consiga tirar um pouco da emoção daquilo, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Mas ao tirar um pouco da emoção, a gente consegue ver alguns cenários de uma forma mais racional. E é importante equilibrar. Por isso que é importante equilibrar. E é importante ter uma família, para que pessoas que têm habilidades diferentes possam se complementar. Mas aí, quando a mãe fica
fica na fase das buscas incessantes por terapias, e o pai já saiu daquilo, e ele está olhando aquela mãe, e está vendo que ela está gastando toda a energia dela, toda a energia do filho, todas as economias da família, que ela não tem mais relação sexual com ele, que ela não cuida mais dos outros filhos. Aí eu fiquei pensando, será que esse cara tá tão errado assim de sair? Porque se essa É. pessoa está enlouquecida, porque quem está fazendo mais bem ou mal? Então, assim, eu tive esse insight quando eu vi uma família nesse cenário, em que eles estavam ali claramente num limiar, assim, e os dois já não estavam mais se suportando no sentido da palavra suporte, não da Sim, tolerância, mas entendi. um não estava dando mais suporte à decisão do outro, porque um via uma coisa que o outro era incapaz de ver. Então, assim, foi um insight que eu tive semana passada. Eu queria até trazer isso para você. O que você acha disso? Porque, assim, eu acho muito importante conversar com as famílias sobre coisas difíceis também, para eles se olharem e eles se cuidarem. Eu falo sempre isso para as pessoas: cuida do seu marido, cuida da sua esposa, E é dá um muito pouquinho de fácil atenção. se perder, sabe? É muito fácil se perder como casal. Porque o foco fica todo na criança, né? Então, assim, e é muita demanda que a criança tem, e o casal fica sempre para depois e para depois, né? Então, assim, eu entendo também que não adianta o casal estar junto e estar ali só por conta da criança, né? Você vai abdicar da sua vida inteira, inclusive da sua vida, né, de felicidade própria, de relacionamento, por causa do filho. Então, assim, eu acho que também tem que pensar, às vezes não tá fazendo bem para os dois estarem juntos, né? Então, às vezes, é bom separar. Se o casal não tá se dando bem, estão brigando o tempo todo, né? Estão só pela criança em si, às vezes, de tanta briga naquela casa, às vezes não vale a pena estar junto, né? Então, assim, é muito difícil. Assim, eu acho que também a gente cuidar da nossa própria saúde mental. Eu demorei 6 meses para começar a procurar psicóloga, para começar a tomar medicação, sabe? Isso as terapeutas insistindo pra gente, assim, a nossa fisioterapeuta, ela ajudou muito a gente nisso. E ela insistia muito pra mim, e assim, pra gente procurar ajuda, porque ela percebia o quanto a gente tava, sabe? Tava difícil pra gente. E não é fácil você pensar que assim, não, agora o foco vai ser um pouco eu. Então, assim, eu demorei pra focar um pouco em mim. Ainda hoje em dia, Mãe ainda. nenhuma, mãe nenhuma, mãe nenhuma foca nela. É. E a mãe da criança com deficiência, ela tem mais demanda. Sim, muita demanda, porque assim, você tem que falar com. São os terapeutas, terapias todas, os deveres de casa que os terapeutas passam. Além de levar para terapia, tem os deveres de casa que tem que fazer em casa. Aí tem todas as demandas de alimentação, de higiene, e tem e a demanda da própria mãe, né? Então, assim, é muita coisa pra gente dar conta, né? Isso que você falou, assim, que você viu essa realidade desse paciente hoje, né, que você atendeu, aqui em casa aconteceu isso. Eu, por ser médica, meu marido é professor de história, ele é funcionário público, então ele tinha a possibilidade de tirar licença sem vencimento, ou seja, tirar licença e não receber salário. E a gente viu, fez as contas e viu que era muito mais fácil ele parar de trabalhar e eu trabalhar, porque eu posso trabalhar como plantão. E a remuneração era um pouco maior também, a minha remuneração é maior do que a dele. Então a gente achou. Então eu voltei a trabalhar, quando minha licença acabou, e ele ficou em casa. Eu trabalhava pouco também, a gente conseguiu. é, a gente tinha uma reserva financeira que a gente acabou não comprando apartamento, foi uma coisa que ajudou muito a gente. No final a gente viu, nossa, que bom que a gente não comprou apartamento, porque a gente pôde usar essa reserva para justamente investir tudo que a gente podia na Cecília. Mas eu acho que assim, muitos pais fazem esse investimento todo de terapia, de dinheiro, porque a gente fica com esse sentimento assim, o que que eu posso fazer? O que que eu posso comprar? Sabe? Eu Medo, lembro que o medo de perder o timing. é isso. Ainda tem muita. Ainda colocam muito em cima da gente esse negócio dos 2 anos, da neuroplasticidade, que depois de 2 anos a criança não vai evoluir. Então você fica naquela corrida contra o E o tempo. De o que que eu tenho que quadril, fazer? o Ah, quadril também. no quadril também, mas assim, eu digo em A relação. corrida contra a luxação do quadril. E aí Também coloca um tem isso. peso. E o peso os terapeutas às vezes compartilham com vocês. Aí eles botam uma mochila de tijolo nas costas de vocês e uma na deles. Aí o quadril luxa, aí a terapeuta chega para mim e assim, ai meu Deus, o que que eu fiz de errado? Falei, você não fez nada de errado. 90% de chance O de luxar quadril no ia caso nível 5, luxar. Você né? conseguiu deixar essa criança muito melhor com o que você fez, por isso, por isso, por isso, por isso. E o quadril luxou a despeito disso. Às Sim, vezes a gente opera e ele volta a luxar. sim. Não tem solução fácil para problema difícil. É isso. Então,
a gente precisa tirar um pouco desses tijolos das costas dos pais e também dos terapeutas, né? O Sim. que eu percebo é que o, se tem uma coisa que é preciso a gente olhar é com calma para essas coisas. Tem com frequência eu abro caixinha de perguntas quase todos os dias e algumas perguntas elas se repetem mais. E aí eu percebo essa corrida. Essa corrida dos 2 anos é a corrida do quadril. Doutor, o que que eu faço? O que que eu faço? Aí é aquela busca incessante por terapias. E essa Sim. fase é muito perigosa, porque você esgota os seus recursos. Esgota total. Eu esgotei tudo, assim, a gente acabou com o nosso dinheiro. E não é só dinheiro, você E, esgota recursos de tempo, e também mental também, né? Você fica mental. esgotado. É. Então, essa fase, por isso que eu sempre explico para os pais. O Selber, ele fala uma coisa, eu vou te mandar o texto Ah, eu dele, que quero. ele fala uma coisa nesse texto que é assim: a fase 3 ele não deu nome, porque ele fala que é uma fase tão ruim que ele preferiu nem dar nome, que é essa fase da busca incessante por terapias. Então, assim, e por que que é importante a gente ter essa conversa? E eu tenho com todos os meus pacientes. Porque eu falo para elas, para as mães, para os pais, eu falo para os pacientes: quando você chegar aqui e você estiver na fase 3 eu vou te avisar. E às vezes a pessoa está naquele momento. E aí eu viro para ela e falo assim: qual fase você está? Aí ela fala: eu estou na fase 3. Nossa, que legal E isso. Nossa, assim, parabéns, assim, porque um ortopedista falando sobre isso, assim, porque a gente vê essa desumanização, né? Assim, às vezes a gente vê muito ortopedista pensando só realmente no osso, né? Só no quadril, vamos supor, né? E você olha para a família toda. Isso é incrível, assim, não, mas pensar, a sabe? O quanto você está gente, olhando para a criança de verdade, você está olhando para o é, seu paciente como um todo. Você não está olhando só para o quadril dele, é a né? Não gente, está olhando só para os ossos, a só para o gente, músculo. para mim, assim, obrigado pelo. Eu tô até arrepiado aqui, porque assim, para mim, eu tenho quase 40 anos. Eu fiz um caminho de, de chegar para chegar onde eu cheguei, que foi um caminho de falar vários nãos. E eu sempre tinha uma sensação de que eu estava atrasado, porque eu demorei mais para ter minha carreira, porque eu demorei mais para ter filhos. Eu não tenho filhos ainda. Uhum. E eu sempre abri mão, mas eu sempre olhei e olhava para as coisas e eu falava assim, eu não quero isso. E aí eu fui para ortopedia. Quando eu cheguei no R1 da ortopedia, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí, de repente, a minha vida mudou completamente quando eu fui fazer o estágio de pediatria. E no hospital tinha pacientes oncológicos e pacientes de paralisia cerebral. E aí eu vi aquilo e a minha sorte, porque esse estágio ninguém queria fazer. Então, que os colegas faziam? Os R+, R2, R3, escolhiam o estágio da ortopedia pediátrica, junto com o R1, que era eu, e saíam de férias. Ah, E entendi. deixavam o R1 sozinho no estágio de pediatria. E aí, o que acontece? Quando você está sozinho, é a hora que você Você pode faz muito mais coisa, né? fazer as Com coisas. certeza. Senão o R3 ia fazer, né? E você fica só Exato. olhando. E aí não é fazer no sentido cirúrgico, Sim, é sim. fazer no sentido de tudo. E aí eu dei. E tem coisas que não são sorte. Eu lembro do nome dos pacientes e dos casos. Então eu tive o Bernardo, que teve uma osteomielite multifocal recorrente inflamatória, que é um caso super é, raro. Alguns tumores raros, pessoas com paralisia cerebral. E a primeira vez que entrou uma criança GMFCS5 no ambulatório e que eu estava sozinho, sem a preceptora, que era a Pierina, que é maravilhosa também, super formação boa, ficou lá ela fez Pequeno Príncipe, depois ela foi para o Dupont, ficou com Frima Miller. Eu tava com a Bruna no jantar e passou Frima Miller no congresso, sexta, para poder servir comida. Eu falei com ele: esse cara é o papa da paralisia cerebral do mundo. Ela, vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. Eu falei: não, deixa ele jantar. A, a Pierina ficou com ele 6 meses. E aí entrou aquela criança de MFCS5. Eu falei: cara, eu não tenho a menor ideia do que eu faço agora. Então aquilo despertou
em mim e falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Você É fez o esse tipo de contrário, porque assim, criança. comigo foi o É, contrário, tá? Na foi o minha contrário. residência, eu não É, gostava, sabia? você não Eu gostava? ficava. Sabe por que eu não gostava? Porque eu ficava com pena. Mas, Eu mas eu acho que a via as pena ela crianças vai com até o momento deficiência e que as você não sabe o famílias. que você tem que fazer. Sim, é isso, mas é desconhecimento. Eu lembro que eu não queria fazer neuro quando eu estava na residência de pediatria. Eu fiquei na dúvida entre cardio, pneumo e nefro. Mas neuro nunca nem passou na minha cabeça, sabe? Porque eu tinha pena. Eu sempre que eu atendia as crianças com deficiência, eu tinha pena da família, eu tinha pena da criança. Porque era muito desconhecimento, sabe? E Então, é o pior assim, sentimento que qualquer pessoa pode ter. isso É o que você hoje que mais eu não deve quero. Eu não quero que detestar tenham na pena de mim. vida. É isso. Mas assim, eu não tenho a menor vergonha de falar isso quanto eu aprendi, sabe? E eu acho A que por gente isso que não eu tem que ter sofri muito no vergonha. começo. Eu sofri muito no começo porque eu tinha esse sentimento, sabe? Eu tinha Sim. pena daquelas pessoas e falei, vão ter pena de mim. Eu tive pena de mim. Eu É tive a pena da minha filha. autoaceitação. Entende? É. É Então, a assim, autoaceitação. É a volta àquela conversa que a criança, ela é o que ela é. Agora o pai tem referência. sim, E o pai tem o que você falou, o luto do bebê desejado. é isso. É. Então, assim, uma coisa que eu gosto de pensar, e eu gosto de pensar sobre quaisquer aspectos da gente na sociedade. As pessoas, elas têm o hábito de de buscar o que é o melhor, o que é o primeiro. A pessoa vira e fala assim, o que é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo? Ronaldo ou Ronaldinho? Já parou para pensar o tanto que essa pergunta é estúpida? Verdade. Então, assim, o que é melhor? Um filho com deficiência ou um filho sem deficiência? Ontem a minha prima. Então, vou te contar um caso. A minha prima fez uma postagem ontem. Ela perdeu a Luíse quando a Luíse tinha. Acho que não tinha 2 anos. A Luíse faleceu de meningite super aguda, assim. E Nossa, a Paty já era uma mãe mais velha. Ela teve 4 abortos antes da Luíse. A Luíse veio completamente típica, ela não tinha nenhum tipo de problema. E a Luíse faleceu com 1 ano e 8 meses. E ela nunca mais conseguiu ter um filho. Ela tentou. Ela chegou a ter filho, nascer e morrer logo depois. nossa, A história da Paty, ela teve câncer de mama. nossa. Ela tirou a mama. Eu olho pra Paty, eu falo assim, cara, esses dias a Paty estava trabalhando de empregada doméstica. E aí, você olha pra Paty, cara, que mulher sensacional, que mulher foda, sempre feliz. Ela e o marido se seguram. Quando as pessoas ficam doentes na família, é ela que larga tudo e vai pro hospital. Ela fica 2, 3 meses com a avó, com o tio, cuida de todo mundo. A Paty, se tem uma pessoa que apanhou nessa vida, é a Paty. E aí a gente fica pensando, o que. Então, assim, as coisas, elas são o que elas são, as pessoas são o que elas são. O que é melhor ou pior? Qual que é o normal? Entende? O que é Não, eles me normal? É perguntam normal? assim, gente, ela é minha filha. Se perguntam assim, né? É, uma vez, não lembro quem foi que contou assim, que teve um sonho e que tinha sonhado que a filha não tinha deficiência, que era uma outra filha, na verdade. E ela acordou desesperada, porque ela queria a filha dela. Assim, a minha filha, eu amo ela exatamente do jeitinho que ela é. E a deficiência faz parte dela. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso, assim. Às vezes a gente foi até. A semana passada foi o Dia das Mães na escolinha da minha filha. E assim, eu tava toda feliz, ela tava toda feliz. E as pessoas passam assim, eu sinto às vezes o olhar de pena. Se eu falar assim, nossa, você é uma mãe incrível. Eu fico assim, gente, ninguém me conhece. As pessoas não me conhecem e falam que eu sou mãe incrível. Não, sabe assim? E falam que Elas eu não só sabem por o ter minha tanto que você filha. belisca, né, a Não só por ter Cecília, minha né? filha. Só porque eu tenho minha filha. Uma coisa assim, falarem que eu sou incrível, preciso me conhecerem. A outra coisa, a pessoa nunca me viu, assim, nunca me viu na vida. Só porque eu sou incrível e me dá parabéns porque eu tenho uma filha com deficiência. Eu falo, gente, nossa, você é incrível que você tá sorrindo aqui. Eu falo, meu Deus, eu tenho que estar feliz, claro. Minha filha tá aqui no Dia das Mães. Eu tô feliz porque eu tenho a minha filha, sabe? Então, assim, é difícil pensar, assim, ver esses olhares, assim, sabe, de que olham pra gente como se eu fosse uma guerreira porque eu tô feliz ao lado da minha filha. Não, gente, eu tô feliz porque, sabe? Eu sou É. genuinamente feliz com a minha filha,
sabe? É Então, acho que isso. tem que pensar nisso, assim, que os pais de crianças com deficiência, eles não estão em busca de um filho sem deficiência, sabe? Eles estão felizes Não, com mas aquela criança. muitos estão. Ah, não, sim, É principalmente aí no que tá. começo, né? É Eu acho que no aí, começo muito. aí que tá. Você Muitos tá na estão, fase. sim. Eu Você, tive essa fase. você está na fase 4. Você está na fase do equilíbrio, né? E é por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas. Porque elas podem voltar também, Sim, né? E é importante falar sobre isso. É importante falar sobre saúde mental, sobre terapia. Aqui a, a Gi falou aí, ó. Tô vendo minha mãe. O que vocês estão falando? A outra, tô me vendo. Então, assim, quando eu brinquei do Messi, do Cristiano Ronaldo, é assim, pô, coitada da Cecília, né? Ela não joga bola igual o Messi, né? Coitado do Cristiano Ronaldo, não joga bola igual o Messi também. Então, assim, cara, cada um tem as suas diferenças. É óbvio que eu queria ser jogador de futebol, é óbvio, mas eu tô feliz de estar aqui tratando criança também. Então, acho que é isso. A gente precisa olhar que a humanidade, nós não somos espartanos, nós não vamos jogar essas crianças de exatamente. cima do precipício. Então, se a gente não vai jogar, a sociedade é formada por todos nós. Então a gente precisa conversar sobre coisas importantes. Conversar que os pais se aceitem, conversar como que está a sua calçada, se a calçada está passando a cadeira de rodas. Porque a gente vai envelhecer e daqui a pouco a gente não passa nessas nossas calçadas. E ninguém fez nada porque a gente não fez. E aí ninguém vai fazer pela gente também. Então a gente precisa começar a olhar para a sociedade e entender o que a gente faz pela sociedade. E olhar para a criança com deficiência, é isso que você falou, né? Então, quando eu olhei para aquela criança de MFCS 5 que eu me assustei do ponto de vista médico, o que fazer? Como examinar? Uma criança cheia de deformidades, uma criança de MFCS 5 do SUS, com, com muito menos condições de atendimento do que em outros lugares. E aí eu falei, não, cara. Aí a Pierina veio, botou aquela. A Pierina é maravilhosa. Ela é uma italiana japonesa de 1,80 m de altura, cabelo liso assim, saltão. Bota aquela criança na maca, examina a criança, abre, olha, olhou o raio-x, falou, vai fazer, tem que reconstruir o quadril, por isso, por aquilo, outro, tem que fazer isso. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu não sei o que ela tá falando, eu não tenho a menor ideia do que ela tá falando, mas eu quero aprender isso daí. E quando eu joguei isso pro Legal. universo, que eu queria aquilo, e eu falei, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero, eu não quero, eu não quero, o universo me coloca aqui no Einstein, consultório no Einstein, consultório São Paulo. Não, É, cara, eu tenho que devolver isso aqui, entendeu? Eu tenho que vir aqui falar. Eu tenho que vir isso. aqui falar, olha, vocês, cara, não precisa me pagar a minha consulta, não, pelo menos metade da consulta eu estou entregando de graça aqui. Então vem aqui, vem ouvir. É isso. Não é. E é isso. É difícil assim a gente ver, sabe assim, ortopedistas tão humanizados, né? Eu já ouvi histórias assim de ortopedistas falando que não vale a pena operar o quadril de uma criança que está luxado porque ela não vai andar. Você já Pois é, ouviu isso um milhão de vezes, né? já. Então, assim, e a qualidade de vida daquela criança, Eu sabe? não E sei, a eu não, dor que ela vai não sei o que sentir? que é pior, se é o que não opera ou se é o que faz igual a minha paciente que veio hoje, que operou 4 vezes e tá terrível. Talvez fosse melhor não tivesse operado. Porque ele foi. Esse pelo menos teve boa vontade, mas o ignorante com boa vontade às vezes é pior do que o o ignorante com má vontade. Mas é muito difícil, assim, É né? Pensar difícil. É muito que difícil. É muito tem muito desigual os tratamentos. preconceito. Não, e assim, tem muito preconceito da área da saúde, sabe? Em Sim, relação às pessoas com deficiência. sim. Eu vejo isso, assim, por exemplo, no hospital mesmo, sabe? Eu falo isso muito. É, porque eles olham para a criança com deficiência e já pensam logo que ela precisa do combo, né? Não olham para como ela é. Já pensam logo, tem que ter traque, tem que ter gastro, sabe? Sim. Não olham para a criança. Então, assim, eu sou super a favor de gastrostomia, sabe? Só que, assim, se tiver indicação. Então, assim, eles já olham para aquela criança e já pensam, sabe, que ela não vai ser capaz, só conseguem olhar para incapacidade. E às vezes não conhece aquela criança fora do hospital, sabe? Então, assim, eu falo, gente, todo mundo, imagina, todo mundo aqui tem dias difíceis. Provavelmente, se eu estiver no hospital, eu tô num dia difícil, você concorda? Você também, se Uhum. você estiver no hospital, eu digo internada. Se eu tô indo pro hospital numa emergência, ou se eu tô internada Sim, no hospital, eu não tô passando por um momento fácil. Então eu não vou estar sim, aqui, eu não vou estar feliz, eu não vou estar com várias coisas que eu sou no dia a dia. Uma criança com sim. deficiência também. Ela não vai estar como ela é em casa,
Ela não vai estar no hospital igual ela é em casa. Então a gente Sim, tem que considerar como ela é, conversar com a família, conversar com os terapeutas, conversar com pessoas que conhecem aquela criança fora daquele ambiente. Porque às vezes exato, você não. indica uma traqueostomia, sabe? Eu já vi várias mães conversando comigo, com medo, assim, falando que indicaram traqueostomia para criança. Por... Aí você vai ver, assim, que teve falha de tubação. Na verdade, não foi uma falha de tubação. A criança estava muito sedada. Você tem que pensar, você indicaria uma traqueostomia para uma criança sem deficiência? Naquela mesma situação? Às vezes só vão indicar porque ela tem deficiência. E aí tem que pensar o quanto vai impactar uma tráqueo na vida daquela criança. Sabe? A gente Olha, sabe que impacta. essa sua fala é muito poderosa. E assim, eu nem vou, eu nem vou entrar muito nesses méritos, não, porque, enfim, a gente escuta cada coisa. Não, muita A gente vai coisa. fazer um simpósio, a gente vai fazer um simpósio agora, né? Você vai Eu vou participar. Inclusive, participar. a gente nem falou aqui, a gente precisa. A live tá muito mais legal agora, a gente engatou o papo, tem mais gente aqui, mas eu não gosto de estourar muito horário, que eu acho. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava: reuniões para terem recorrência, elas precisam ter horário de acabar, não de começar. Então a gente precisa ter disciplina e eu preciso dar tempo para você descansar também. Mas eu queria já caminhando para o final, pegando esse gancho que você falou, fazer alguns convites, fazer o convite para o Simpósio Internacional de Paralisia Cerebral do Einstein, que vai ser dia 27 e 28 de setembro, lá na faculdade do Einstein, que é linda, maravilhosa. É um presente do Einstein para a cidade de São Paulo, aquela Ah, faculdade. legal. Ela é linda, 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 linda. E, e assim, temos dificuldades, né? Esse simpósio ele nasceu de um esforço meu e do Francesco dentro do hospital, levantando bandeiras. A gente às vezes escuta coisas que é melhor nem falar na internet, porque eu ainda preciso trabalhar em alguns lugares. Mas trabalhar com paralisia cerebral, infelizmente, e você, quando se dedica a isso, você se torna um ativista. Não tem como. Não Isso tem vira como. uma bandeira, você é picado pelo mosquitinho da paralisia cerebral, e isso é o que é. Então, assim, eu não falei em nenhuma live ainda, mas vou falar aqui porque agora já é uma realidade. Tentei várias coisas, tentei fora, tentei dentro do hospital, mas eu vou abrir agora uma clínica Ah, minha para demais. paralisia cerebral. E assim, hoje eu estava conversando com a Rebeca, liguei para ela, nem falei com a Renata ainda, tenho que ligar para ela. Porque assim, eu tô com muitas ideias, uma pena que você mora no Rio, mas assim, eu quero um lugar para parte médica, porque a parte de reabilitação tem várias boas clínicas aqui. Tem a da Renata, a Reabilitar, tem Espaço 7, várias boas, a Fisiosuite da Flávia, que estava aí lá no interior de São Paulo, tem muitas clínicas boas. Mas da parte médica, é, algumas coisas que são feitas até no SUS, na CD e nos modelos de hospitais do mundo inteiro, que aqui a gente não tem a oportunidade de oferecer no particular. E eu quero oferecer nessa clínica, que é fazer avaliação global, ver essa Nossa, é meu clínica sonho como. também, sabia? Pois Esse é é. meu sonho de futuro também, Então, sabia? você já está convidada a vir atender na clínica, a gente Ah, organiza que aí sonho! uma ponte aérea aí, quem sabe? E ter a oportunidade dos pais virem e serem acolhidos no lugar, porque eu fico desesperado, porque esses pais chegam do Brasil inteiro. Hoje a maior parte dos meus pacientes são de fora de São Paulo, e eles chegam e ficam perdidos, tem que ir de um lado para o outro, e aí passa comigo num dia, para passar com o neurocirurgião demora uma semana, e aí é uma semana de hotel, uma semana de Airbnb. Então, cara, eu E todo preciso mundo tem que facilitar a conversar vida das também, né, Felipe? pessoas. E todo mundo poder conversar sobre essa É. criança, você concorda? Eu sinto um pouco Até essa que, até que, falta. até que entre nós, assim, quando as pessoas aceitam as minhas indicações, a gente tem conseguido se falar, Ótimo, sabe? ótimo. Eu sempre, todos os meus pacientes têm meu telefone pessoal, eu só tenho um, e é muito difícil controlar isso, mas é verdade. Mas os físios também, a gente está sempre em contato. Mas a ideia é essa, a clínica já estamos começando já demos o start, e eu acredito que agosto, setembro, até o congresso, quando Ai, você que vier para São Paulo, eu vou maravilhoso. te levar lá Mas para você esse é um conhecer. sonho meu também. É, Assim, né? Eu comecei a atender, acabei não falando muito, mas eu abandonei a cardiologia, né? Então eu fiz pediatria, depois eu fiz cardiologia pediátrica. Depois que a Cira nasceu, eu parei de trabalhar no consultório. Eu fazia consultório de cardio, fazia eco, trabalhava em UTI de
pós-operatório cardíaco. E aí eu fiquei trabalhando só uma vez por semana num hospital de pediatria geral. E aí depois eu cheguei até a voltar a fazer cardiologia, depois que eu estava já com uns 2 anos e pouquinho. E eu percebi que não era mais a minha praia, sabe assim? Não estava mais feliz de fazer aquilo, porque eu só estudava em relação à paralisia cerebral. E eu não tinha mais Uhum. vontade de seguir aquele caminho. E aí eu até cheguei a pensar em fazer neuro, porque eu estava estudando muito sobre isso, mas eu vi que, assim, que as crianças com deficiência, e paralisia cerebral principalmente, ficam muito segmentadas, sabe? Setorizadas. Todo mundo vê, o neuro vê, o ortopedista vê. Eu estava um pediatra geral olhando para aquela criança como um todo, pensando Concordo, na super. qualidade de vida daquela criança, olhando tudo, assim, sabe? Pensando. Então, assim, eu falei, cara, eu acho que eu posso pensar em fazer isso, sabe? Então, eu fui migrando, fui, né, crescendo essa vontade de fazer um consultório de pediatria geral e eu abri esse ano o consultório, né? Então, o meu consultório de pediatria geral, com foco mais em crianças com deficiência. Eu tô atendendo crianças, muitas crianças com síndromes raras também. E é isso, assim, eu acho que o pediatra geral, que vai olhar para essa criança como um todo, tem que conversar com todo mundo. Assim, eu converso com terapeutas, eu Exato. converso com neuro, eu converso com todo mundo, sabe? E eu penso no futuro ter uma clínica também para a gente fazer isso. Imagina a criança chegar, ela vai ficar o dia inteiro na clínica naquele dia. Então, ela vai passar por vários especialistas e no final de fazer uma reunião daquela criança, pensar o que a gente pode melhorar a qualidade de vida daquela criança. Entendeu? Exato. Cada um vai ter o seu ponto. O pediatra vai pensar numa Exato. coisa, o ortopedista vai pensar em outra, a gente vai chegar num contrassenso para aquela família, É, entendeu? Eu acho que é isso, assim, que a gente pode melhorar de qualidade de vida, não só, de assim, vida. porque é isso, né? Eu quero vida, eu quero que as pessoas vivam. Exato. Assim, tem uma frase, né, que assim, que é a minha frase de vida, mas foi de uma outra mãe, que é da Aline Bertolozzi, que ela fala que viver cura. Então, assim, quando você não tem uma cura para algo, né? Uma criança que tem um quadro crônico, né? Uma condição crônica, como, né, as crianças com paralisia cerebral, a cura é viver, gente. Olha a É isso. mensagem que a Iona Nova que trouxe, né, no Congresso, e foi exatamente isso, né? É isso. Que ela vem falando e até puxando a orelha, né? Se você lembra muito bem da Sim, Saia Justo. Mas assim, o foco é a pessoa com a deficiência e a família. É, possui nível 3, um médico ortopedista pediátrico no Rio. O doutor Frederico Valim é muito bom, ele Frederico é atende no ótimo. Leblon, ele atende no Hospital da Criança, no SUS também. Ele é ótimo. Ele estava lá no congresso comigo esse final de semana. Eu fiquei, inclusive, fui acompanhá-lo umas 2 semanas, que ele faz umas cirurgias de quadril que eu nem faço, mas é para outro tipo de condição que não é paralisia cerebral. E o cara é ótimo. Acabou de terminar o doutorado dele com Care Grant, enfim. O cara é maravilhoso. E quem sabe a gente não abre uma filial aí, traz o Fred, traz você e Quem abre uma no Leblon sabe? também. Eu acho que é. Eu sou. Quem O Francesco, sabe? o Francesco fala que eu sonho demais. Eu O também Francesco ele fica me, sonho, me mas tem que sonhar. segurando. Tem que sonhar, só para sonhar pouco, não, nem me chama, entendeu? Eu também tenho, E- tenho que sonhar, gente. Mas É, vai acontecer, não dá certo. é Tudo bem. isso. E se não tivesse sonhado, o simpósio não tinha saído, você não ia vir. E nós vamos receber as crianças lá. E eu tô bravo, porque até agora não tem um brinde, porque não tem patrocínio, porque ninguém quer patrocinar paralisia cerebral, porque não tem Mas é dinheiro. E é isso. E vamos lá, e o simpósio. Mas vamos fazer, é isso que a gente tem que Vamos pensar, tem que conversar com fazer, as vai dar pessoas. Não tem certo. dinheiro, a gente pede E ajuda, não é isso? Tem gente que falou ajuda. comigo, olha, não tem dinheiro de patrocínio. Eu falei, tudo bem, vamos embora. É, Né? As pessoas têm que. E a gente vai pedindo ajuda para as pessoas, é isso, exato. né? Para a gente conseguir. Porque, infelizmente, a indústria não vê a paralisia cerebral como sendo algo lucrativo, né? Não. Então, E, a, e, a, assim, e é infelizmente é isso. isso. Aqui dava para ficar o resto da noite falando. Vou deixar o link dos stories da inscrição para o simpósio. Tem para os pais familiares, crianças até 12 anos não pagam. Os pais vão pagar até. Hoje é dia 15. Dia Até, 15. até sexta-feira um valor promocional, acho que está R$ 100 Ai, que para bom. cada adulto. Criança até 12 anos não paga. Não tem onde escrever lá, está meio bagunçado esse site. A gente vai ter um site novo em breve, mas, enfim, custou R$ 7.000. Eu tive que brigar, falar: quero, esse dinheiro vai aparecer, vai, Meu compra, Deus! Só muda o esse site. site. Ai, Só o gente. site. Assim, Só o site. eu fui da organização do congresso, né, de paralisia cerebral, o congresso agora internacional do ano passado, e a gente ficava nessa também, assim, de É, não fechar, de não ter grana, de falar, meu Deus, é, não vai fechar a é, conta. É desesperador, é assim, mas desesperador. vambora, tem que ir, senão não sai. Vamos, e vai dar certo.
E aí vai ter um momento depois só para os profissionais. Infelizmente, eu queria que fosse tudo aberto agora na CPDM, mas tá bom, é o primeiro, já conseguimos, vai ser um lugar maravilhoso, vai dar tudo certo. Então, a parte da manhã da sexta, para a família, para as crianças, de sexta na hora do almoço até no sábado à tarde, a parte só para os profissionais, aí pediatras, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, todos convidados a se inscrever. A gente vai ter o Dr. Olaf, que é um brasileiro que está no Canadá, no King Child, que ele é pediatra, ele vai vir, ele é um dos convidados internacionais. Vai ter o doutor Unai Narayanan, que ele é o Uni que escreve, mas eu descobri, conheci ele, gravei o vídeo com ele, é o Unai. Falei, tá bom, Unai. Ele vem, ele também foi um dos caras que mais levou trabalho para o Congresso, uma pessoa que eu não conhecia, mas a Débora vai abrir o nosso Congresso, nosso simpósio. Primeira palestra do simpósio é da Débora. Se eu não Que me engano, eu acho que sim. estabilidade! Se não Que for a primeira, é a estabilidade! segunda, eu posso estar enganado, muita coisa na cabeça. Mas obrigado, Flávio. Continua divulgando. E eu vou já me despedir, deixando uma mensagem e passo depois para você a palavra. A gente encerra. A minha mensagem é que sempre, sempre tem muito que se fazer pela criança com paralisia cerebral. Então, não, não tenham vergonha de estar nas fases que a gente conversou, de entrar em choque, de ter negação, de querer cuidar de todas as terapias. Você falou uma coisa, só para resumir, eu falo sempre com os pais. O tratamento da paralisia cerebral é um cobertor curto que as pessoas ficam puxando. E os pais ficam, vou para que lado, vou para que lado. Descobre, cobre, descobre. O que falta é essa integração. Espero que nessa clínica a gente consiga trazer um pouco dessa integração e fazer as famílias economizarem dinheiro, economizarem tempo, colocar metas. Então, trazer metas, olha, metas realísticas, o que vai fazer, o que não vai fazer. Porque também depende de uma compreensão. Porque os pais, quando estão nessa fase 3 também, se você dá metas, eles não quero, eu quero extrapolar as metas. Aí cai nas mãos de pessoas que às vezes, não por maldade, mas por desconhecimento, acabam investindo tempo e dinheiro em coisas Sim, desnecessárias. E essas conversas difíceis precisam ser feitas também. sim. E o simpósio está aí para isso também. Então, um beijo para todo mundo, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes aqui em Com live. certeza, adorei. E em setembro, presencialmente, ou antes, se vier a São Paulo, avisa, para a gente poder te, te receber, te levar lá no hospital, conhecer o laboratório de marcha, né, que a gente Legal. faz muita coisa com pessoas com paralisia cerebral também, te apresentar a equipe. Então, já está o convite feito. O Eu Balaban vou foi meu querer. preceptor lá em BH. Um abraço, professor. Um beijo, Débora. Boa noite, viu? Obrigada, Deixa a sua gente. Boa mensagem final. noite. Bom, minha mensagem final, acho que para fechar o que você está falando também, né? Depois, no começo, né, quando a Síria era pequena, eu fiquei muito nessa fase que você falou, de buscar terapias, de tentar curar a minha filha. Então, eu focava muito na parte motora. Mas eu tenho muita felicidade de que eu entendi cedo que era mais importante minha filha saber para onde ela quer ir do que como ela vai chegar lá. Se ela vai chegar na cadeira de rodas, se ela vai chegar no andador, se ela vai chegar andando sozinha. Então, eu entendi quando ela tinha 9 meses, num curso de uma fisioterapeuta americana, que é isso, que é mais importante ela saber para onde ela quer ir, é focar no cognitivo. Então, assim, hoje em dia, é claro que minha filha faz terapias, né? Ela faz outras terapias, faz tudo. Não tô querendo dizer que tem que largar as terapias, né, motoras. Não. Mas não é só isso que a gente tem que focar, né? Então a gente pode focar muito no cognitivo desde sempre. E com coisas às vezes simples, sabe? Em conversar mais com a criança, porque é difícil você ter uma criança que não responde pra você. Então você tá ali com ela e ela não te dá uma resposta às vezes, ela não tem um sorriso, às vezes ela não, né, você acha que ela não tá entendendo o que você tá falando. Mas não deixe de falar com essa criança. Porque se a gente deixa de falar, aí sim que ela vai parar de entender. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, assim, falo para meus pacientes, falo para outras pessoas, eu pareço um papagaio o dia inteiro falando, eu pareço um narrador, um Galvão Bueno. Porque desde sempre eu vou descrevendo para minha filha o que está acontecendo. Então, se ela não vai pegar a bola e vai jogar, eu pego a mão dela, jogo a bola e falo: Ih, filha, que cor? Você viu o barulho? Eu descrevo o que está acontecendo. Eu vou abrir o chuveiro, eu falo: Ih, tá gelada essa água, vamos esperar esquentar? Pego a mão dela e coloco: Tá gelada. Ih, filha, esquentou. Então, assim, eu vou dando para ela o que ela poderia sentir. E vou nomeando as coisas. E com isso ela vai ampliando o repertório, ampliando comunicação, cognição. Então, assim, eu acho Atenção. muito atenção, tudo, sabe? E eu valido muito cada pequena coisa que ela faz.
Então, às vezes, ela levantou um dedinho, eu pergunto, eu valido aquilo como sendo. Eu, no consultório, eu vou ensinando muitos pais, sabe, a ver pequenas coisas. Que às vezes eu falo para eles se filmarem. Filma a interação de vocês. Você vai perceber que aquela criança interagiu e você não percebeu, sabe? Então, assim, tem tantas coisas que a gente pode fazer de cognição, Uhum. sabe? Que são simples do dia a dia. E que não depende de nenhum terapeuta estar ensinando pra gente, assim, ou então uma coisa, sabe, mecânica. Não, é uma coisa que você tá ali, jogando na frente do seu filho. Fala pra ele, tá fedido esse cocô. Mostra o cocô. A criança... Teve um dia que eu cheguei à conclusão que minha filha não sabia o que era cocô. Porque ela só era trocada. E eu comecei a mostrar pra ela, olha aqui o cocô, filha. Ela adora ver o cocô. Então assim, ela adora, ela me ajuda, ela vê se tá pesada a fralda. Tá muito pesada. Olha, você fez muito xixi, tá pesada essa fralda, filha. Ela vai, pega, e a gente vê o peso da fralda. A gente joga no lixo. São coisas assim que estão no meio do meu dia a dia, sabe? Que eu já incorporei isso. E que é comunicação, gente, é cognição. Então, assim, eu acho que falta um pouco disso na paralisia cerebral, na deficiência no geral, sabe? A gente focar na cognição desde muito bebezinho, sabe? Bebê é recém-nascido, você pode conversar com ele, explicar coisas, sabe? Pegar a mãozinha dele, se ele não vai mexer sozinho, você pega a mãozinha dele, vai mexer junto, vai explicar o que ele está sentindo, o que ele poderia estar sentindo ali. O que é aquela sensação, sabe? E às vezes falar, eu acho que é isso, que não necessariamente é o que ele tá sentindo, tá? Então, assim, muito eu falo, filha, eu acho que isso daqui você tá sentindo tal coisa. Mas quem sabe ela tá sentindo diferente? Então, assim, bom, me prolonguei demais. Fica à vontade. Esse é Eu um só estou assunto que eu preocupado posso com falar mais você. uma hora. Eu posso falar mais uma hora sobre esse assunto. Mas é isso. Então, não esqueçam de focar na cognição das crianças. Porque tem gente, uma vez que eu falo que assim, que eu sonho muito, que nem a gente falou, né? Eu sonho muito alto. E eu sonho com a Cecília na faculdade. Independente das suas limitações, sabe? Então eu quero dar para ela todo o suporte necessário para ela conseguir ter cognição para chegar lá. E se por acaso não chegar, tudo bem, sabe? Mas eu posso sonhar alto também. Se ela pode, a gente tem, a gente né, conseguiu comprar para ela um mouse ocular, que ela para ela conseguir se comunicar através dos olhos, sabe? Ela vai ser alfabetizada assim. Então a gente tem que focar nessas coisas, às vezes é gastar sua energia e o seu dinheiro, às vezes, em coisas que vão ser mais importantes do que se ela vai estar numa cadeira de rodas ou não. Não é isso? Então, assim, Ah, eu acho que é não, isso. eu fico muito feliz, assim, muito, 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 muito feliz. Porque se a gente tivesse combinado, não tinha sido melhor, assim. Os meus pacientes que estão aí, eles sabem, eu desenho um círculo e eu coloco como cognição grande, um círculo menor, comunicação, e um círculo pequenininho, motor. É E isso. aí eu falo para eles, quanto tempo vocês estão gastando em cada uma dessas coisas? Esse tempo no motor e tempo nenhum na comunicação e na É cognição. isso. A live que a gente fez com a Isabel, que eu fiz com a Isabel, que ela é comunicadora, ela falava exatamente isso. A alfabetização, ela faz parte de todas as crianças. A criança com deficiência cognitiva, que é o que ela acaba tratando mais, é, ela também aprende, e ela também aprende os fonemas, e você precisa ir falar o que você vai fazer. Consciência Você precisa fonológica. explicar o que você vai fazer. Hoje eu contava o caso do pai que foi sozinho, e, e a criança apontava, ele pegava. Ela apontava, ele pegava. Mas você viu que ele comunica super bem? Como é que você comunica com ele? Não, eu comunico com um sorriso e com ele apontando. Eu falei, o que você acha de parar de entregar quando ele apontar? E mandar ele ser mais claro com o que ele quer. Porque se você está reclamando que ele não está brincando na escola, você acha que se ele estiver na escola com um comunicador de imagens que ele consegue apontar, você acha quanto que os coleguinhas vão se interessar por comunicar com ele? Muito. É isso. Muito! E a gente tem que Entende? lembrar que nossos filhos não vão estar sempre com a gente. Então, assim, muitas das vezes, eu entendo Exato. muito o que minha filha quer fazer sem nada, né? Eu consigo entender só de olhar. Mas eu, porque eu tô com ela sempre. E o restante das pessoas? Por isso é Exato. tão importante a comunicação alternativa ser começada desde pequeno, porque a criança vai estar no mundo, entendeu? Não é só a familiar que vai ter que estar com ela o tempo todo. Então ela precisa comunicar para todo mundo. Então tem que ser algo que todo mundo vai entender, né? É isso. Então meu foco atualmente está sendo muito mais agora nisso, de focar na cognição, focar na comunicação alternativa. E é isso. E para quem não segue a Débora, querem dormir melhor essa noite, ou quem estiver assistindo isso de dia, assistam no Instagram dela pelo menos duas coisas. Uma, a Cecília fazendo balé.
Eu chorei vendo a Cecília fazendo balé. É E lindo, outra, né? é muito lindo. E outra, e eu já fiquei falando, pensando, eu quero na minha clínica, eu vou colocar balé lá de graça. Eu quero ver essas crianças fazendo balé ao vivo Você tem lá que no ver final do dia do a felicidade consultório. dela dançando. Ela fica tão feliz. Legal. Ela E ama, assistam o Baile das ama. Princesas. Pessoal, um beijo, boa noite. Um Obrigado, Débora. beijo, Até obrigada, breve, viu? Felipe. Obrigada mesmo, adorei. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite, tchau. gente. Tchau, tchau.